E eu queria chamar o meu... Cadê o meu amigo? Fugiu. Chamar o Reginaldo, porque eu falei para ele, Regi, você sabe o quanto que eu gosto de ler, né? Então eu quero pedir para você um favor, lê para mim, é tão grande o texto. E a voz dele é tão grandona, né? O vozeirão grandão. Então eu vou pedir para ele ler para mim. João 21, Evangelho de João 21, do 1 até o 25. Paz, irmãos. Amém. Eu vou estar lendo na minha versão. Acho que vai ter uma outra no Data Show. Vocês podem estar acompanhando. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos seus peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse, ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Ó, tem o privilégio, né? Viu o vozeirão? Eu já falei para ele, quando eu morrer, ele vai cantar no meu velório. Amém. Ó, dê por satisfeito que eu estou falando que eu vou primeiro.
Encontrar com o meu rei. Amém? Então aqui, você viu como é rico esse texto? Como é precioso esse texto? Isso aqui aconteceu, esse encontro, aconteceu quando Jesus já havia morrido e ressuscitado. Amém? Então esse encontro, você imagina a cena. Esse encontro aconteceu depois que ele havia ressuscitado. Amém? Então, é algo assim, só por aí você vê como que esse texto é precioso, como tudo na Bíblia. E esse texto desse encontro, todo ele a gente vai aprender alguns princípios para a gente trazer para a nossa vida hoje. E se você quiser anotar, o primeiro princípio que nós vamos aprender é: cuidado com a sua decisão impulsiva, com as suas decisões impulsivas. Amém? Aí aqui no versículo 2, diz assim: estavam juntos Simão Pedro e a Tomé, chamado Dídimo, e a Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disseram Simão Pedro, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Até aí, quando eu estava estudando essa mensagem, eu falei: Senhor, o que eu vou tirar daí? O que o Senhor quer? E eu assisti várias vezes essa mensagem, e eu ficava falando para o Senhor: Senhor, não tem aonde pegar, o que o Senhor quer falar com a gente sobre isso? E é tremendo quando Deus começa a trazer a revelação para nós. Então aqui diz assim, que Pedro, né, os discípulos, eles estavam um tanto confusos e perdidos sobre os últimos acontecimentos que tinham acontecido. Eles tinham há pouco tempo perdido o mestre, né, aquele que direcionava, aquele que cuidava, aquele que alimentava eles em palavra. Então eles estavam meio que perdidos. Então Pedro, a gente vai estudando um pouquinho sobre Pedro, e a gente vai vendo que Pedro, ele era um homem muito impulsivo. Tem alguém impulsivo aqui? Pessoas que fazem as coisas assim, pá, fiz, acabou, pronto, falei. Pedro era assim. Pedro era uma pessoa, né, tanto quando Jesus foi para ser crucificado, Pedro naquela, né, aquela coisa, ele foi e cortou a orelha do soldado. Então Pedro era muito impulsivo. Pedro era uma pessoa assim que ele não pensava para fazer. Existe alguém aqui assim? Faz, depois pensa o que fez, né? Fala, depois pensa o que falou. Aí fala assim: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, mas já fiz. Pedro era assim. Pedro era muito parecido com a gente hoje. É um dos discípulos que mais chega perto assim do lado humano nosso. E Pedro era muito impulsivo, mas também ele tinha um espírito de liderança, né? E isso é muito bom, mas também muito perigoso. Amém? Então assim, os discípulos, eles estavam meio perdidos, e quando Pedro disse, e ele tinha esse espírito de liderança, ele disse assim: olha, eu não está aqui, tá? Só vou falar. Tipo assim, ele falou: não sei mais o que fazer, o mestre morreu, tá tudo perdido mesmo, então vou pescar. Pescar é uma coisa gostosa, não é? Pelo menos para quem gosta. Eu não gosto, porque eu detesto mato, detesto bicho me picando, mas tem gente que gosta. Amém? Tem gente que gosta. Então, assim, para Pedro, ele disse: vou pescar. Só que tinha um porém. Quando ele disse vou pescar, ele cometeu um erro muito grande. Aí você diz: mas irmã, como que uma pessoa pode errar simplesmente falando: eu vou pescar, né? Não tem mais o que fazer, eu vou pescar. Só que sabemos que Pedro, antigamente, ele era pescador. Mas desde o seu primeiro encontro com Jesus,
Ele havia sido chamado para deixar as redes e se tornar pescador de homens. Então, nesse momento, quando ele decide ir pescar, ele decidiu voltar atrás daquilo que Deus já havia tirado ele. Jesus, quando encontrou Pedro, encontrou ele pescando. E quando Jesus trouxe Pedro para ele, Jesus disse que queria ele para ser pescador de vidas, de homens, de almas, e não mais de peixes. Aí Jesus nos traz uma revelação nisso. Quantos aqui de nós, no momento em que nós estamos perdidos, que você acha assim que Deus abandonou você, que você acha assim, está tudo perdido, não tem mais jeito, Jesus acho que nem me vê mais. Aí o que você pensa? Vou voltar para o mundo, a vida que eu levava. Eu vou voltar a sair com os meus amigos que eu saía antes de me converter. O pessoal da igreja não liga para mim mesmo. Eu vou voltar a beber, não tem nada a ver, uma cervejinha, uma latinha, não tem nada a ver. Isso aí é muita religiosidade do povo crente. E aí a pessoa começa a voltar a fazer aquilo que Jesus já tirou ela de lá. Jesus já tirou e disse e colocou um propósito na vida dessa pessoa. Quando Jesus te tirou lá do mundo, Ele trouxe você para Ele e Ele fez planos para você. Quando Jesus te tirou lá da lama, lá do lodo, da onde Ele te tirou, Ele tinha planos, Ele fez projetos a seu respeito. E a gente, às vezes, esquece tudo isso que a gente já viveu com Cristo. E a primeira botão de pânico que a gente aperta, a primeira coisa que acontece que você não consegue resolver, vou voltar. Quer saber? Depois que eu fui para a igreja, tudo começou a piorar. Eu vou voltar para a vida que eu levava, que eu ganho mais. Quantas pessoas Satanás tem enganado e tem levado de volta para o mundo, e levado de volta para as drogas, para o crime, para a prostituição, para tantas coisas erradas, porque engana as pessoas nisso. Depois que eu fui para a igreja, minha vida virou do avesso. Eu não tenho mais paz, é uma luta atrás da outra. Irmãos, glória a Deus pelas lutas que você tem vivido, porque ela vai te fortalecer, ela vai te forjar. Amém? Porque o ouro, para ele chegar no ponto certo, para que a pessoa trabalhe com ele, ourives, né? O ouro tem que ser queimado. Ele tem que ir para o fogo. O diamante, para chegar a ser aquela pedra linda e maravilhosa, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser talhada, ela tem que ser arrancada a pedaços. Está doendo? Depois que você aceitou Jesus, tem coisas que você às vezes fala, Senhor, isso aqui não mexe não. Está doendo? Jesus está talhando. Jesus está colocando o fogo dele em você para que você venha a ser uma pessoa que brilha com a presença dele. Então não reclame aquilo que Deus está permitindo na sua vida, porque vai ser para a glória dele. Amém? Então quando Jesus tirou você do mundo, ele tinha um projeto para a sua vida. Mas nós, assim como Pedro e os discípulos, quando achamos que estava tudo perdido, ficamos meio sem saber o que fazer. E a primeira coisa que vem na cabeça é voltar para o mundo. Voltar a fazer as coisas que antes a gente fazia. E quantas vezes queremos voltar para a vida antiga e fazer aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá prazer na nossa carne. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ser cristão, ser de Deus, não é fácil. Como diz aí fora no mundo, eles nos chamam de crentes, né? Eu sou filho de Deus. Crente até o diabo porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Eu sou filho de Deus. Mas ser filho de Deus não é fácil. Você sabe o que é ser filho do rei? Você tem deveres a cumprir. Você tem uma vida a zelar. Você tem um nome, o seu pai é o rei, é o dono do mundo. Então, tudo que você fizer, as pessoas vão estar apontando o dedo para você e falando, não está vendo? Ela é crente, olha só.
Já notou que antes de você se converter, você fazia tudo o que queria, ninguém falava nada. Era tudo normal. Quando você resolveu se converter e olhar para Jesus, uma coisinha que você faz errada, todo mundo, está vendo? Está falando que está indo na igreja. É crente. Olha lá o testemunho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, a solução não é voltar atrás, a solução é continuar. Está doendo? Está sangrando? Eu estou andando. Eu estou andando no caminho que é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se está doendo, se está sangrando, isso vai servir para Deus ser glorificado na sua vida lá na frente. Então, nunca desista e nunca pense em voltar atrás. Eu disse isso essa semana. Eu nunca pensei em voltar atrás na minha decisão que eu fiz quando aceitei Jesus. Mas eu já pensei em deixar ministérios, que estava pesado demais e estava muito difícil. E eu falava, Senhor, eu não vou aguentar. E um dia, no meu quarto, eu chorei muito. Falei, Senhor, eu amo isso, mas está tão difícil. É muita cobrança, eu não vou aguentar. E Deus falou para mim, no meu coração, filha, olha para trás. E quando eu falei, mas Senhor, como olhar para trás? Eu não posso olhar para trás. Olha para trás. Olha o tanto de pessoas que estão atrás de você. Se você cair, a metade dessas pessoas caem. Se você desistir, a metade delas desistem. Porque elas ainda não têm estrutura suficiente para entender que quem age na sua vida é Deus. Então elas estão olhando para você. Elas têm que ver Deus em você para poder acreditar que Ele existe e que Ele faz. E aí eu juntei os meus pedaços, juntei os meus caquinhos e continuei. E no tempo certo, Deus enviou pessoas e Deus fez algo maravilhoso e tem feito ainda para dividir a carga, né, comigo. Mas então, temos que tomar cuidado com as nossas decisões quando tomamos repentinamente, sem direção de Deus. Todas as vezes que você for tomar alguma decisão que é importante, claro, você não vai chegar assim, Senhor, o que eu como hoje? Ah, eu como isso, eu como aquilo. Senhor, o que eu visto hoje? Senhor, claro, se você quiser perguntar, é intimidade com o papai. Né? Hoje mesmo eu abri meu guarda-roupa, falei, Senhor, que roupa que o Senhor quer que eu vá hoje? Aí eu olhei para essa, eu falei assim, é essa que o Senhor quer? Aí eu senti paz no coração, falei, amém, Senhor, eu vou com essa. Então assim, é uma intimidade sua com Deus. Mas quando você for tomar decisões importantes, não tome decisões impulsivamente, sabe? Porque depois dá tudo errado e a gente ainda tem a capacidade de colocar a culpa em Deus. Senhor, mas o Senhor não estava vendo, como que o Senhor deixou eu fazer isso? Como que o Senhor deixou eu casar com essa mulher? Isso é uma granha. Tomou decisão precipitadamente, não perguntou para Deus. Às vezes ele até falou, filho, espera, não é essa, mas você estava, né? Senhor, mas ela enche os meus olhos, né? Então assim, toma decisões consciente, fala com o seu Deus. Provavelmente, quando você toma decisões precipitadamente, vai dar errado. Os discípulos, eles trabalharam a noite inteira, como diz aqui. Eles trabalharam a noite inteira. 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe, também nós vamos contigo. E subiam logo para o barco, e naquela noite, naquela noite nada apanharam. Então aqui diz assim, que os discípulos trabalharam a noite toda naquele barco, e eles não apanharam um peixe sequer. Então quando você toma decisão sem pedir direção de Deus, e quebra a cara, não coloque a culpa em Deus. Amém? Então aqui, e a gente tem que tomar cuidado também quando nós temos esse espírito impulsivo de liderança, porque aqui, quando Pedro disse, vou pescar, o que aconteceu?
os discípulos disseram: eu vou com você. Então tome muito cuidado quando você estiver tomando uma decisão impulsiva e você quiser voltar para aquilo que você fazia, a nojeira que você vivia. Tome muito cuidado para você não arrastar junto com você pessoas que estão tentando se manter em pé. Amém? Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar dentro da igreja e se manter na presença de Deus, e elas não satisfeitas com isso, elas ainda querem levar mais pessoas com elas. Elas querem levar junto com elas aqueles que estão tentando se manter em pé. Então, quando você for fazer, com o perdão da palavra, uma cagada, corta isso. Não leve pessoas com você. Quando você for arrebentar a sua vida, arrebente ela sozinho. Não leve ninguém com você. Amém? Porque você já está arrebentando a sua vida, já é um estrago enorme. Você já vai ter que responder a Deus as suas atitudes. Agora, você levando mais pessoas, o sangue delas vai estar nas suas mãos. Então, pense bem quando você estiver falando mal de um irmão para o outro. Você está levando ele junto com a sua nojeira. Quando você quiser levar um irmão fora da igreja e falar assim: não vamos no culto hoje não, vamos em tal lugar. Vá sozinho. Não leve as pessoas junto com você. Tá? Amém? Então aqui diz assim, às vezes, Deus vai usar pessoas para falar com você e te dar conselhos. Vai usar o seu discipulador, a sua discipuladora, o seu pastor, a sua pastora, a pessoa que está sobre a tua vida. Ouça. A Bíblia diz que os conselhos são sábios. Você tem que ouvir as pessoas que estão sobre a tua vida. Amém? Segundo princípio diz assim: atente, porque a frustração pode prejudicar a visão. Atente, fique atento, porque a frustração pode danificar a sua visão, pode te deixar cego. Aqui no versículo 4, diz assim: e sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. Quando você começa a ficar distante de Deus, e quando você apronta, não é? Quando você apronta, automaticamente você começa a ficar meio distante. Aí as pessoas falam assim: Jesus se afastou de mim. Não, ele continua no mesmo lugar. Quem se afastou foi eu e foi você. Então, quando a gente apronta e se afasta dos caminhos do Senhor, acontece algo muito sério. A gente se frustra. Porque longe da presença de Deus não existe coisa boa. Concorda comigo? Longe da presença de Jesus não existe nada de bom. O pecado, ele pode ser bom por enquanto, mas chega um tempo que Satanás ele vai cobrar aquilo que ele está te dando. E quando Deus ele te dá algo, ele não cobra, porque a graça dele transborda na nossa vida. Então, quando você se frustra, você está longe do Senhor e se frustra, o que acontece? A sua visão fica embaçada. Você não consegue enxergar o Mestre. Como aconteceu com eles. Eles foram sem direção. Eles voltaram a fazer aquilo que Jesus já tinha tirado. E quando eles se frustraram, aconteceu algo. Eles voltaram daquela noite da pescaria totalmente frustrados, desanimados e cansados. É isso que acontece quando tomamos decisões precipitadas. E por um momento nós nos esquecemos quem somos. Isso é muito sério. Semana retrasada eu conversei com uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Eu pude olhar nos olhos daquela pessoa, eu não consegui ver vida nela. Ela não sabe mais quem ela é.
porque ela voltou a fazer aquilo que fazia antes. Jesus tinha tirado ela daquele vício, daquela situação, e ela voltou a fazer aquilo que ela fazia antes. E ela se frustrou e colocou a culpa em Deus. E quando isso acontece, a pessoa fica desanimada, frustrada. E por um momento ela esquece quem ela é em Deus. Em nenhum momento da nossa vida, irmãos, nós podemos nos esquecer quem nós somos. Você é filha, você é filho de Deus. Você é herdeiro do Senhor. E às vezes a gente joga tudo isso fora. Os discípulos viveram com Jesus, participaram dos milagres, viram Ele ressuscitar mortos, viram Ele curar leproso, viram Ele curar cego, paralítico. Viu Jesus ressuscitado. E mesmo assim, voltaram a fazer aquilo que Jesus já tinha tirado eles. E isso acontece com a gente. Vemos as maravilhas, sentimos a presença de Deus, que é tremenda. Tem pessoas aqui que eu já vi torta da presença de Deus, estirada no chão, cheia, transbordando. E hoje eu olho e não vejo nada. Hoje eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia, renova, restaura, dá vida para essa pessoa de novo. Mas essa pessoa ela tem que se consertar com Jesus, porque se ela não se consertar, a minha oração não vai adiantar de nada. Então, nós não podemos esquecer quem somos. E de para que Jesus me chamou. E voltamos a praticar aquilo que fazíamos antes de conhecer Jesus. Isso é terrível, isso não pode acontecer. Quando a gente volta a fazer isso, é porque nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos e para que Ele nos chamou. E isso é muito sério. Isso começa a prejudicar a nossa visão espiritual. A pessoa não consegue mais enxergar um palmo diante do nariz dela espiritualmente falando. Você está vendo aquela pessoa caminhar para o abismo e você está falando, irmão, isso não está certo, a Bíblia fala isso. Quem manda na minha vida sou eu. Quem é você para falar o que eu devo ou não devo fazer? Tem pessoas que desistem do discipulado para não ser confrontados. Isso aí não é para mim. Esse negócio de ficar contando a minha vida para os outros. Ixi, isso aí não quero mais não. Esquece. São pessoas que não querem ser confrontadas, não querem ser curadas. Toma cuidado para que o seu afastamento de Jesus segue a tua visão espiritual. No versículo 5, Jesus mostra o quanto Ele nos ama e nunca desiste de nós. Mesmo quando erramos e caímos. Aqui no 5 fala assim, e disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Esse Jesus, Ele é ou não é um Deus de misericórdia? Caíram, voltaram, e Ele chama de filhos. Sabe aquele dia que você caiu? Aquele dia que você enfiou o pé na jaca? Sabe aquele dia que você pecou e você sabe o que você fez? Aquele dia que você sentiu vergonha de você mesmo? Que ninguém sabe, mas você sabe o que você fez. E Deus também sabe. Mesmo assim, naquele dia Ele olhou para você e disse, filho, levanta, eu te amo. Eu te ajudo. Quem te sustenta sou eu. A minha vida, poucos aqui conhecem um pouco do meu testemunho, mais as mulheres que já foram para o encontro. E como eu pisei na jaca. Como eu errei, como eu pequei, como eu me destruí. Quando você olha hoje aqui, a irmã Cleide, saia nos pés, isso não é doutrina, viu, gente? Por favor. Isso é gosto. Quando vocês me olham hoje, vocês não têm ideia do que Satanás já fez na minha vida. Mas quando eu decidi
me levantar e aceitar esse Deus como meu Senhor e meu Salvador, eu dou um tapa na cara do diabo todos os dias. Pensa que eu não tenho vontade de fazer as coisas que eu já fiz? A minha carne às vezes grita. Um dia, eu fui trabalhar, fui cozinhar numa pescaria lá, né, Leila? Leila está aí em algum lugar. E tinha uma pessoa lá que gostava muito de vinhos, e vinhos caros. Não era o Pasqueto, a qual eu estava acostumada. Era vinhos que eu nem sabia o nome, mas que era muito cheiroso. E a ex-alcoólatra aqui chegou na beira da pia, foi lavar a louça, e pegou um copo que uma irmã aqui abençoada estava me ajudando a lavar a louça, e eu achei que ela já tinha lavado aquela taça. E eu catei, essa irmã nem sabe, eu acho que ela nem sabe. Eu catei a taça e falei assim, já lavou essa, irmã? E levei no nariz. Cheirando para ver se estava limpa. Aí a irmã falou, ainda não. Eu falei, eu sei. As minhas lombrigas removeram dentro de mim. A minha carne começou a gritar. Eu comecei a tremer. E eu falei, Senhor, me dá força. A minha carne queria ir lá fora e falar assim, irmão, põe um golinho desse negócio aí para me experimentar. Só um pouquinho. Era a minha carne gritando e querendo aquilo que eu já fazia. E Jesus me resgatou e me tirou e falou, filha, eu não quero você aí. Eu quero você aqui. Porque quando você está aqui, você glorifica o meu nome. Agora, quando você está ali, na beira daquele copo, você me envergonha. Pensa que eu não tenho vontade? Agora eu quero dizer para você, você é ser humano e você é normal, como eu. Como os discípulos também eram. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, que nos sustenta todos os dias. Nós temos um Pai que nos carrega se for preciso, no colo. Nós temos um Senhor que nos perdoa todos os dias, se você se arrepender de verdade. E eu pedi perdão a Deus e falei, Senhor, me perdoa por essa vontade que me deu. E Ele disse no meu ouvido, mas você venceu. Mais um dia. Então, tome muito cuidado para que isso não venha tomar conta de você. E quando você cair, Ele vai estar com os braços estendidos e dizendo, levanta, filho, eu vou te ajudar. Vamos começar tudo de novo. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele sempre vai estar nos esperando com o seu amor. E ainda nos chama de filho. Não importa qual seja a tua frustração, seja ela qual for. Às vezes você se frustrou com um casamento. Às vezes você se frustrou com a sua vida financeira. Você se frustrou com amizades, com pessoas, com familiares. Quantas coisas, quantas frustrações nós adquirimos durante a nossa vida. E a gente pega e coloca a culpa em Deus. Então isso nós temos que nos corrigir. Você vai se frustrar se estiver longe dos caminhos do Senhor. Você vai se frustrar com pessoas, mas com Jesus nunca. E se você se frustrar com pessoas, você vai ter um Pai que te sustenta e te levanta quando você precisar. Terceiro princípio, esteja pronto para obedecer e recomeçar. Versículo 6 diz assim, e ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Amém? Obedecer a Deus é uma questão de fé. Concorda? Obedecer a Deus, às vezes, é uma questão de muita fé. Porque aqui, porque eles estavam
vindo de uma pesca frustrada. E Jesus disse, volta lá e joga a rede do lado direito. Eles estavam voltando, trabalharam a noite toda, não conseguiram pescar um peixinho sequer. E quando chegaram na beira do mar, na praia, Jesus disse, filhos, vocês trouxeram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Não. Então volta lá e joga a rede do lado direito do barco. Aí eu vou perguntar para você, o que você faria? Seja sincero, o que você faria? Você ralou a noite toda, não pegou nada. Chegou na beira da praia, um homem falou para você assim, volta lá. Mas Senhor, eu acabei... Não, volta lá e joga a rede. Aí você vai falar, irmã, mas o que isso quer dizer? Jesus disse, volta lá e joga a rede do lado direito. Jesus, quando ele disse, vou dar um exemplo. Quando você fala assim, você é casado há muito tempo, ou há pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, e você está aqui, não está aguentando mais. E você fala assim, Senhor, esse casamento não dá mais. Eu lutei até aqui, não dá mais. Eu vou desistir. Senhor, eu estou me arrastando até aqui. Eu não aguento mais essa pessoa na minha vida. Ela não muda. E Jesus olha para você e diz assim, volta lá e recomeça. Volta lá e começa de novo. Mas daí tem que ser do meu jeito, não do seu. Porque do teu jeito não deu certo. E se você voltar lá e fazer do teu jeito, vai dar errado de novo. Então volta lá e seja mais educado, seja fiel, seja amoroso. Já escutou que cada homem tem a mulher que merece, cada mulher tem o marido que merece? Amém? Eu sou uma afortunada. Eu sou uma abençoada. Porque se isso for verdade, eu creio, eu tenho o marido que eu mereço. E é o melhor marido do mundo. A coisa mais linda da minha vida. Eu amo demais aquele homem, irmãos. É o presente que Deus deu na minha vida. Então, quando você está lutando por aquele casamento, e você chega e fala assim, Deus, não dá mais, eu não aguento. Ele vai olhar e dizer, volta lá. Não vai sair de casa, não, porque aquilo que eu uni não separa o homem. Quem mandou você sair? E se sair, vai acontecer igual aconteceu com os discípulos. Vai se frustrar. Não foi você que escolheu? Pois agora aguenta. Alguém forçou você casar com essa pessoa que está do seu lado? Alguém pôs uma arma na sua cabeça e falou, ou casa ou morre. Então aguenta, até o fim, até que a morte os separe. Depois que Jesus levar você lá em cima, se Ele quiser chegar perto de você, você vai falar, até que a morte separe, acabou você para lá e eu para cá. Mas enquanto isso não acontece, é teu. Carrega que a cruz é tua. Amém? Então, Jesus disse, volta e faça do meu jeito. É tempo de obedecer e recomeçar. Quando você obedece a Jesus, quando você obedece a palavra e você recomeça, Deus te abençoa. Amém? Então, Deus está dizendo nessa noite que é tempo de recomeço. Quarto princípio, nunca fuja da presença devido às suas fraquezas. Já viu aquela pessoa que erra, enfraquece, cai e se arrebenta no chão? Aí o que acontece? Ela foge da presença de Deus. É a primeira coisa que a pessoa faz, foge da presença de Deus. Porque de Deus não se esconde nada. Eu costumo dizer que quando a gente sai para fazer alguma coisa errada, a gente faz assim, ó.
não tem ninguém olhando. Esquece de olhar para cima, porque aquele que vê todas as coisas está de olho em você. E dele não se esconde nada. Não há nada em cima dessa terra que se esconde dos olhos do nosso Deus. Amém? E quando eu li esse versículo, eu fiquei me perguntando, esse versículo que nós vamos ler aqui, 7. Então, aquele discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se da túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E aí eu fiquei perguntando, eu falei, mas o que vai dar isso? Ele lançou-se no mar, mas e aí? Não fuja da presença de Deus, da presença. Aí o Senhor me trouxe algo precioso, que não está na mensagem, mas que eu quero compartilhar com vocês. Para chegar mais perto, porque Pedro, quando se jogou na água, né? Por que ele se jogou? Eu não sei. Eu perguntei para Jesus e ele não me falou. Ele me disse isso aqui. Não me falou por quê, mas me disse isso. Então, assim, era para chegar mais rápido na presença de Jesus, porque ele era impulsivo? Será que era para chegar mais rápido? Né? A hora que ele olhou e João disse assim, é Jesus! E Pedro disse, é o meu Deus, é o meu mestre! E ele pulou na água, né? Para chegar mais perto de Jesus mais rápido. Porque Pedro vivia intensamente. Então, pode ser que seja. Ou era para se esconder de Jesus, porque ele estava cheio de culpas. Porque se nós formos voltar lá atrás, alguns dias atrás, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, provavelmente, ele estava cheio de culpa, porque ele negou Jesus. Ele não honrou aquilo que Jesus já tinha feito pela vida dele. Então, Deus me mostrou assim. Eu não sei por que ele se jogou na água, mas Jesus me deu algo muito forte. Tem pessoas que quando caem em suas fraquezas, têm o coração mais tratável. E quando é confrontado, se arrepende e se joga e se lança aos pés do Senhor. E para chegar mais rápido à presença de Jesus, mais rápido. Porque quanto mais perto de Jesus ela está, mais longe do pecado ela está. Então pode ser isso. Amém? Então tem pessoas que quando pecam, quando caem, e ela vê a bobagem que ela fez, e ela é confrontada pela palavra de Deus, o coração dela se quebranta e ela fica, dói aquilo dentro dela. E ela fala, Senhor, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo, Senhor, me fortalece. E ela confessa aquilo que ela fez e Jesus a perdoa. Então isso é um tipo de pessoas. Agora tem outra pessoa, outro tipo, né? Tem pessoas que quando são confrontadas, fogem. E tentam se esconder da presença de Jesus, porque se sentem culpadas e envergonhadas. Tem pessoas que, como Pedro estava carregando culpa, pessoas que carregam culpas o resto da vida. Já viu aquela pessoa que é carrancuda? Que lá atrás aconteceu algo e ela se culpa até hoje, ela não consegue se perdoar? Ei, Jesus já te perdoou. O problema é que você não consegue se perdoar ainda. E quando você quer chegar na presença de Deus, aquilo te constrange. Satanás te acusa, porque isso é o papel dele. Ele é o nosso acusador. E quando ele te acusa, você lembra daquilo que você fez, e você se enche de culpa, e você se esconde da presença dele, foge da presença dele. Amém? Irmãos, não deixe se distrair por um momento agora, amém? Então tem pessoas que fogem da presença do Senhor por causa das culpas. E aí eu queria perguntar para você hoje, para você pensar,
você às vezes acha que já foi sarado. Mas todas as vezes que Satanás te acusa de alguma coisa, você foge da presença de Deus. Você se esconde da presença dele, tem vergonha até de orar. As palavras quase não saem da tua boca, porque você tem temor. E aí você fala assim, meu Deus, eu não consigo nem orar. Porque está tão cheio de culpa. Então Deus está dizendo hoje, Ele já te perdoou. Então até quando você vai viver arrastando essa bola? Sabe aqueles prisioneiros que carregavam aquelas bolas nos pés? Até quando você vai ficar carregando culpa, mágoa, falta de perdão? Até quando você vai esperar Jesus voltar, ou Ele te levar, e você ir para o inferno, por causa dessa culpa, desse ódio, desse rancor que você sente no seu coração? Talvez a pessoa que você sente, tem esse sentimento, ela nem sabe. E ela já se consertou com Deus e ela vai subir, e você vai ficar. Então, nessa hora da nossa intimidade com Deus, da nossa oração, Satanás nos acusa de tudo isso. Quantas vezes, quando eu estava no meu momento de oração, Satanás vinha e me acusava. Me acusava descaradamente. Você não fala com seu enteado? E você vai querer ensinar sobre o quê? Sobre perdão? Você fica há tanto tempo sem falar com o seu enteado e você vai ensinar sobre perdão? Até que um dia eu, pá, na cara dele. Falei, comigo não, violão, o negócio aqui é mais embaixo. Quem manda na minha vida é Deus. Só que tem um tempo que a gente parece que fica cego. A gente não vê. E a gente deixa o inimigo conduzir a nossa vida. E a gente esquece de quem nós somos. Até que um dia, no encontro, Deus cobrou de mim. E me disse, você não sai desse quarto enquanto não se consertar com ele. E eu fui e fiz aquilo que Deus me pediu, mas não por pressão, mas porque aquilo me incomodava e eu queria a presença de Deus mais transbordante na minha vida. E quando eu liberei o perdão, e eu exerço esse perdão todos os dias, acha que Satanás não vem na minha mente, me falando o que já aconteceu? Eu olho para ele e disse assim, que dó de ti. Porque aquele que morreu na cruz já levou tudo. E eu tenho ele dentro de mim, você não pode mais tocar no meu coração. Então, enquanto a gente não fizer isso, ele vai continuar mandando. E você vai continuar carregando culpas e ressentimentos. Quinto princípio, lembre que o milagre é precedido pelo empenho. 8, diz assim, e os outros discípulos foram com ele para o barco, porque não estavam distante da praia. Não estava distante da praia. Estava a 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E logo que saltavam, peixe e pão, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanharam. Simão Pedro subiu, pois, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Então o milagre vai acontecer na sua vida. Quando você se empenhar e fazer aquilo que Deus está mandando. Então o milagre vai acontecer na sua vida, mas você tem que se empenhar
obedecer, cooperar com Jesus, porque o milagre não acontece sozinho. Tem a parte que Jesus já fez e tem a parte que você tem que fazer. Os discípulos, Deus liberou a palavra. Vai, lance a rede do lado direito do barco. E os discípulos ficaram esperando? Não, eles simplesmente obedeceram. Pegaram a redinha, jogou nas costas e partiram. E fizeram a parte deles. Então, muitas vezes a gente fica esperando que caia do céu algo que você pode fazer. Jesus já liberou a tua bênção. Mas você tem que correr atrás. Você tem que fazer a tua parte. Se os discípulos ficassem na beira da praia esperando os peixes virem aos pés deles, se Jesus quisesse, eles viriam. Mas ele liberou a palavra e eles foram até. E fizeram a parte deles. Então não esperem, não seja um crente preguiçoso. Fique esperando a bênção cair do céu e não faz a sua parte. Amém? E ainda depois coloca a culpa em Deus. Temos que fazer a nossa parte. Ele nos criou com a liberdade de escolha, com o livre-arbítrio. E ele não invade o direito de escolha. Os discípulos podiam dizer que não iam. Claro que eles podiam. Eles podiam falar assim, Deus, Senhor, eu não vou não. A gente ficou a noite inteira e não pescou nada, por que eu vou? Eu tenho liberdade de escolha, foi o Senhor que me deu. E eu não vou voltar para aquele barco. Eles podiam fazer isso, não podiam? Eles tinham liberdade. Assim somos nós. Quando Deus nos dá uma direção, e você fala assim, não faço. Vai lá e pede perdão, não vou. Vai lá e se acerta com aquela pessoa, não vou. Vai lá e conserta teu casamento, não quero mais. Vai lá e faz a obra. Vai lá e abre um GE. Vai lá, se coloca à disposição para ser um líder de célula, para cuidar de pessoas. Não quero, pessoas dá muito problema. Você tem todo o direito de dizer não para Jesus. Mas ele também tem todo o direito de não querer te abençoar. Então não fique olhando o outro que está sendo cheio de bênção e você olhar e falar assim, por que ele tem e eu não? Por que ele é e eu não? Porque você disse não para o Senhor. Olha lá atrás e vê quantos nãos você já disse para Ele. Quantas vezes Ele já te chamou e você falou assim, quero não. Quantas vezes Ele já liberou a palavra na sua vida e você falou assim, Senhor, deixa para mais tarde. Agora não. Quero não. Falar igual aquele vídeo que eu assisti, quero nada. Dá vontade de pegar um crente desse. Acorda! É Deus que está mandando. Você está tendo o privilégio de Ele mandar você fazer alguma coisa. Graças a Deus, Ele é Deus. Porque se fosse eu já tinha morrido tudo. Porque Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Se dependesse de nós, meu Deus. Então, para a gente, está acabando, tá, gente? Então, os discípulos poderiam ter falado não, era um direito deles. Podemos viver o melhor de Deus, mas temos que nos empenhar. Só quero que alguém olhe no relógio e só faz assim quando estiver dando a hora, por favor. Eu estou aqui sem hora, sem relógio, sem nada. Sexto princípio, enfrente o processo de restauração. Capítulo 15, diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
E Simão entristeceu-se, pois lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. É tratamento ou não é? Enfrente o processo de restauração. Como Pedro havia negado Jesus 3 vezes, por 3 vezes, Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus disse isso, nessa hora Pedro estava sendo curado, sarado, restaurado, porque ele lembrou o quanto ele tinha negado Jesus. E Pedro estava sendo restaurado para restaurar pessoas. E você não veio aqui hoje, nessa igreja, para ser, só para ser curado, mas sim para ser instrumento de Deus para a cura de outros. Amém? Porque o que Deus vai fazer através da sua vida vai servir para que você ajude outros a serem curados e sarados. Quando Jesus perguntou a Pedro, você me ama? E ele disse, tu sabes que eu te amo. É como Jesus estivesse dizendo, então você pega esse amor que você tem por mim e cuida das minhas ovelhas. Isso é tremendo. É como se ele estivesse perguntando assim, Graça, você me ama? E ela dissesse, sim, Senhor, eu te amo. Então, Graça, pega esse amor que você sente por mim e cuida daquela irmã. Cuida das pessoas da tua célula. Você entendeu? É como se Jesus estivesse perguntando assim, Cleide, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Mas o amor a Deus é atitudes. Você tem que mostrar que você ama Ele todos os dias. E Ele está mandando que já que você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. E aí quando alguém pega e fala para você assim, amado, tem 3 pessoas na célula precisando de cuidado. Você pode cuidar de um deles para mim? Aí a pessoa fala assim, olha, eu não vou ver. Sabe por quê? Eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. Olha, eu vou ver, depois eu te falo. Mentira, ela não quer cuidar. Não quer cuidar, não quer problema, não quer se envolver. Está indo contra a palavra, porque Deus está falando assim, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Você ama mesmo a Jesus? Então cuida com o amor que você tem por Ele, das pessoas da sua célula, que eu quero ver se a sua célula não multiplica 3, 4, 5 vezes no ano. Agora, se você multiplicar esse amor por pessoas, essa igreja vai explodir de tantas almas que vão ser ganhas por amor. Você tem ideia disso? Quando Jesus diz, ama mesmo? Então tá bom, então prova que você me ama. Vai lá e cuida daquela irmãzinha cheia de problema. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala, está acabando, não dorme não que você vai perder a bênção. Amém? Então se você ama mesmo a Jesus, cuida com carinho da outra pessoa. É ovelha dele, é pedra preciosa dele. Você não sabe de onde que ele tirou aquela pedra. Você não sabe de que lama ele resgatou aquela pedra. E ele vai tornar ela uma joia. Ele quer usar você para ajudar a lapidar essa joia. E você está dizendo, não, Senhor, dá muito trabalho cuidar de pessoas. Egoísta. Tem pessoas que é tão egoísta a ponto de só olhar para o umbigo delas. Eu estou sendo cuidada, eu tenho discipuladora,
A minha família está tudo cuidada, o resto que se dane. Irmã, que palavra feia, é verdade. Eu quero ver agora, a partir de hoje, se eu perguntar para você, irmã, pode cuidar da fulana? Eu quero ver que resposta você vai me dar. Aí eu vou saber o quanto você ama a Deus. Amém? Aí diz assim, quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama? E ele disse sim, então cuida das minhas ovelhas. Sétimo, está acabando. Confie sempre na soberania de Deus. Sempre confie na soberania de Deus. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Oitavo, mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus fará sempre mais na sua vida. Amém? Aqui, deixa eu ver aqui. Abra a Bíblia em Efésios. Não, Efésios. Amém. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, é esse que vai fazer na sua vida. Amém? É esse que você tem que honrar todos os dias. Amém? Eu quero que você fique em pé, que nós vamos agora honrar esse Deus, que nós vamos agora pedir para Ele e nos rasgar de verdade. Se você tem algum compromisso, fique à vontade. Mas se você acha que o compromisso aqui é muito mais importante, feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus nessa noite. E eu quero que você realmente rasgue o seu coração. E que você fale assim, Senhor, eu errei aqui, eu faço isso, eu pequei aqui, eu não consigo me manter constantemente, eu não sei como ficar fiel a Ti. Senhor, eu carrego essa culpa por tanto tempo, e eu não sei como eu me livrar mais dela, me ajuda. Senhor, eu tenho hora que eu tenho vontade de ir para o mundo e fazer aquilo que eu fazia, me sustenta, me ajuda. O Eli Anderson vai colocar um louvor. Eu quero que vocês abaixem bem as luzes. E eu quero que você entre realmente assim, fala, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. E eu quero que o Senhor me cure nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Não olhe do lado, não vê a criança que está correndo, não olhe no relógio, não. Fale com Deus nessa noite. Ele te trouxe aqui para te curar. Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Não se preocupe com o relógio. Se preocupe com a tua salvação, porque depende disso nessa noite. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria,
se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seu. Deixa Deus entrar no seu coração. Conta para Ele a sua luta, a sua dor. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma Aleluia. Senhor, trabalha no coração dos seus filhos nessa noite. Senhor, aquele que foi tocado pela presença do Teu Espírito Santo, aquele que quer um recomeço, que quer uma vida nova contigo, que o Senhor possa trazer aos seus pés nessa hora, que chegue, que seja aquela pessoa que não perde tempo em chegar mais perto de Ti. Deus, toca no coração dessas pessoas que estão precisando mais da Tua presença e mais de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, é o Teu Espírito é quem constrange, é o Teu Espírito é quem convence. Então, Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter, ó Deus, um recomeço. E eu quero pedir para você que sentiu e entendeu que você é falho, que você peca, que você cai, mas que você quer ser segundo aquilo que Deus te colocou para ser. Vem aqui à frente e fala com o seu Deus. Fala: Senhor, eu preciso.
Eu sou ser humano, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou dependente de Ti. Eu já estou aqui na frente porque eu sou uma eterna dependente de Ti, Pai. Mas toca na vida dos Teus filhos nessa hora. Não deixe que Satanás segure eles. O Senhor já liberou a bênção, mas eles têm que sair do lugar e fazer a parte deles, para que eles sejam sarados, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos. Ó Deus, depois de tudo que nós fizemos, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda nos sustenta, o Senhor ainda nos protege, nos sara, nos cura e tem propósitos ainda na nossa vida. Então eu te peço, Senhor, toca nesses corações nessa noite, restaura, liberta, ó Deus, culpas, mágoas, ressentimentos. Tem pessoas que ainda estão nos bancos, mas que têm um coração ainda de pedra, que não consegue perdoar. Jesus está dizendo: sai do seu lugar do conforto e venha até mim. Saia do teu lugar de conforto, porque se você não sair, eu não posso fazer nada. Aonde você está, saia do teu lugar de conforto. O Senhor está dizendo nessa noite para que você se quebrante de verdade na presença do Senhor. Pai, vem. Como pode me amar dessa forma, Senhor? Sabemos que não merecemos a Tua graça. Eu sei que eu nunca mereci, Senhor, o Teu amor, mas o Teu amor, Ele me constrange. O Teu amor, Ele nos constrange. Constranja vidas nessa noite. Constranja vidas nessa noite com o Teu amor. Com o Teu amor, Senhor. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em Teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de Seus olhos bons. Eu quero intercessores aqui na frente. Intercessores, eu quero todos que estão trabalhando aqui na frente. Eu quero que todos os intercessores que estão trabalhando venham aqui na frente. E eu quero que homens também, líder de célula, pegue esse homem no colo agora. Mulheres, pega essas mulheres no colo e fala para elas o quanto Jesus a ama. Eu quero que você pegue essa pessoa literalmente no colo nessa noite e fale para ela o quanto Ele ama essa pessoa. Continue o louvor, não para não. Fala para ele. Fala para ela. Eu preciso de homens aqui, líderes de célula. Por favor. Em nome de Jesus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me
confiar. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Aleluia. Como pode me amar? Pedro, tu me amas. Sabendo que eu sou Amo, Senhor. falho, Então cuida das minhas ovelhas. já não bate, Tu me amas. mas como já bateu, Pega esse amor que você sente por mim como pode me e coloque uma ovelha minha no colo e cuida dela. sabendo que eu Nunca despreze, porque ela saiu de mim, assim como você. estivesse Areama Sura. aberta, como Eu quero fazer uma pergunta nessa noite para você que ainda está aí. Você que ainda não entregou a sua vida total e completamente para o Senhor. E você entendeu como Ele é grande e poderoso. E você quer entregar a sua vida para Ele. Levante suas mãos aonde você está. Eu quero te ver. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, levante suas mãos. Fala: Senhor, a minha vida a partir de hoje ela é sua.
Eu quero te servir, eu quero falar contigo todos os dias e aprender a te ouvir. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nessa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Para vocês que estão aqui na frente, eu quero dizer algo para vocês do coração de Deus. O melhor de Deus na vida de vocês está por vir. Se você viveu o bom de Deus até hoje, Ele está dizendo, você vai viver o melhor. Porque é isso que Ele tem para a sua vida. Porque quando a pessoa se rasga e aceita que Ele venha e trate, Ele pode fazer. Agora, quando a pessoa não se rasga e não se abre, Ele não pode fazer. Porque Ele não passa por cima da palavra dEle, que é o livre-arbítrio. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês cresçam cada dia mais. Amém? Pode voltar. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu fico pensando o que seria da minha vida sem esse amor. E eu quero, pode continuar em pé, a gente já vai encerrar. Eu gostaria de fazer um desafio para você essa semana. Sabe aquela pessoa que você acha que é cheia de problemas e que você nem quer perto porque ela é cheia de problemas? Cuida dela. Se dispõe a cuidar de vidas. Porque quando você cuida das ovelhas do Senhor, o Senhor cuida de você. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra possa ter mexido e tocado no seu coração, assim como fez com o meu. Amém? Pegue na mão do seu irmão, vamos unir aí como o pastor sempre faz. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, tudo juntinho. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada pela teu mover sobrenatural, pelo teu poder nesse lugar. Deus, eu creio que vidas vão sair daqui transformadas, dispostas a recomeçar, dispostas a